Quando eu me formei, que abriu o concurso para engenheiro do Estado, eu fiz questão de fazer concurso não em engenharia mecânica, eu fiz concurso para abastecimento de água. E estudei sozinho, né? Fui buscar os livros, etc. E passei bem. E resultado, me tornei engenheiro do Estado. Do distrito da Tijuca eu saí e fui chefiar o distrito da Ilha do Governador e Paquetá, né? A Ilha do Governador naquela época tinha um problema de água seríssimo, né? Os bairros mais altos não tinham água e tal, e eu consegui, com um certo esforço, consegui que a SEDAG fizesse uma nova adutora para a Ilha do Governador. Resolvemos o problema da Ilha do Governador e de lá eu fui para o distrito de águas da Zona Sul, né, que ficava ali na rua Mena Barreto. Então, resultado, quando houve a fusão, eu estava como representante da SEDAG na companhia, no Instituto de Engenharia Sanitária. Então o Hugo de Matos Santos me chamou e me disse: você já conhece bem o Instituto de Engenharia Sanitária? Eu digo: eu conheço. Era um instituto complicado, porque era da administração direta, então não tinha nenhuma flexibilidade administrativa e financeira, mas eu acompanhei durante uns 6 meses o Instituto de Engenharia Sanitária nesse estudo de controle de poluição do Rio Paraíba do Sul, que era um projeto com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E quando houve então a fusão, o Hugo de Matos Santos me chamou e disse: olha, você conhece já bem o Instituto de Engenharia Sanitária, você quer fazer um grupo de trabalho para propor o que será o meio ambiente no novo estado do Rio de Janeiro? Eu digo: quero. Né? Era um garoto, 30 anos de idade, né? Por que não? Pouca quando a gente não mede muito as consequências, né? Também vão lá. Aí fiz um grupo pequeno de pessoas junto comigo, uma garotada boa, e nós então começamos a estudar o que fazer. A primeira coisa que nós chegamos à conclusão é que eu não queria que fosse como o IES, antigo Instituto de Engenharia Sanitária, um órgão da administração direta, porque não tinha flexibilidade administrativa nem financeira, não tinha plano de cargos e salários próprios, então era um horror. Então eu propus esse grupinho, nós fizemos uma proposta da criação de uma fundação, que foi a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente. Por que nós colocamos Engenharia do Meio Ambiente? Na época, inclusive, o Paulo Nogueira Neto, que era o secretário da SEMA, veio me perguntar: mas por que Engenharia do Meio Ambiente? Eu disse: porque esse órgão vai ser um órgão para engenheirar soluções, não vai ser um órgão para ficar fazendo estudo biológico daqui ou dali, nós vamos querer soluções, né? E então o governo acabou gostando da proposta, foi criada a FEEMA e me convidaram então para que eu desenvolvesse. A FEEMA, ela foi resultado então da junção de 2 órgãos e mais uma pequena divisão. Os 2 órgãos eram o Instituto de Engenharia Sanitária, que já existia, né, lá na Fonseca Teles, naquele Fonsecão, e o Instituto de Conservação da Natureza, que tinha uma sede lá na Vista Chinesa, um local belíssimo, mas os 2 não se falavam, os 2 nunca se reuniram, né? Então eu resolvi juntar os 2, e também veio junto uma divisão de controle de poluição da antiga Sanerj, que era a Companhia de Águas do Estado do Rio de Janeiro. Tinha uma divisão de controle da poluição. O chefe dessa divisão era o Ricardo Silveira, que inclusive foi um dos meus diretores na FEEMA, um cara fantástico. Mas então, nós criamos a FEEMA, que juntou o IES, o Instituto de Conservação da Natureza, e também me pediram para assimilar um órgão que ninguém queria, que era uma divisão de controle de mosquitos. E eu disse: está bem.
controle de mosquitos. Ele está bem. Nós criamos, então, um departamento de controle de vetores. Nós tínhamos, então, um departamento de controle de poluição. A Vitória Braille era chefe da divisão de controle de poluição do ar. E o Vitor Coelho, não sei se você se lembra dele, Vitor Coelho foi o diretor desse departamento de controle de poluição. Então, e tinha duas divisões, uma divisão de controle de poluição das águas e outra divisão de controle de poluição do ar, que era a Vitória Braille. E o engraçado é que quando me deram coisas curiosas que aconteceram, quando me deram essa missão, eu passei, antes de haver a fusão, eu passei a frequentar mais o Instituto de Engenharia Sanitária para conversar com o pessoal, comecei a me reunir com o pessoal, e tinha até um restaurante lá embaixo, no Fonsecão, lá embaixo no segundo andar, tinha um restaurante que a gente descia e ia almoçar lá. E um dia, logo no início do trabalho, um dos engenheiros do IES, doutor Amarílio Pereira dos Santos, que era um engenheiro sanitarista fantástico, cara fenomenal, mas ele já tinha uma certa idade e ele já estava um pouco desanimado de ver como é que o Estado funcionava. E eu me lembro então que o Amarílio Pereira de Souza virou-se para mim num desse almoço: eu não acredito nada disso que vocês estão fazendo aí, vocês não vão criar coisa nenhuma com liberdade administrativa e financeira, coisa nenhuma, duvido que vocês consigam isso. E aí nós conseguimos, criou-se a FEEMA, né, que tinha quadro próprio, que tinha plano de cargos e salários, que tinha flexibilidade administrativa e financeira. E a FEEMA foi um sucesso, porque nós não criamos só a FEEMA, nós resolvemos criar um sistema estadual de controle de poluição. Por que isso? Porque o IES era um órgão da administração direta. E como órgão da administração direta, o IES podia multar. Poder de polícia. Tinha um regulamento sobre esgotamento sanitário. Então o IES podia multar. Quando nós criamos a FEEMA, então a FEEMA não era um órgão da administração direta. Então não podia multar. Então eu digo, não faz mal, então nós vamos criar um sistema. Então nós criamos a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, né, que era um órgão central, com flexibilidade administrativa e financeira, e criamos uma Comissão Estadual de Controle Ambiental, a SECA. Por que isso? Porque a FEEMA eu achei até interessante essa história, porque o fiscal da FEEMA, como ele era de um órgão da administração indireta, não era de administração direta, ele não podia multar diretamente. Então o fiscal da FEEMA, quando ele ia no local, numa indústria, e achava alguma irregularidade, ele dava um auto de constatação, e esse auto de constatação ia para a SECA, a Comissão Estadual de Controle Ambiental, que, sendo órgão da administração direta, podia então aplicar a multa. Então, nós não criamos só a FEEMA, nós criamos um sistema estadual de controle da poluição, com a FEEMA, que era um órgão da administração indireta, e a SECA, que era o órgão da administração direta, que tinha poder de multa, etc. e tal. Então, todas as grandes decisões eram tomadas pela SECA. Nós criamos na FEEMA um grupo de normalização, porque foi criada aquela lei, o Decreto-Lei 134 de 1975, que falava, inclusive, já nesse decreto, na possibilidade de licenciamento de atividades poluidoras. Só que quando nós criamos a FEEMA, ainda antes da criação da FEEMA, nós fomos lá na Petrobras, que era a maior poluidora da Baía da Guanabara, e o cara da Petrobras disse: olha, nem vem que não tem, você é um órgão estadual e nós aqui somos órgão federal, não devemos obediência nenhuma. Então, e nós fomos lá para medir os efluentes, ou então pedir que eles nos dessem dados efluentes, eles não quiseram dar. E nós então cometemos a bobagem de convencer um laboratorista nosso
aí de barquinho pela Baía da Guanabara, chegar lá junto do efluente e recolher a amostra. E o cara foi recebido a tiros mesmo, ele nunca remou tanto rápido na vida dele. Isso foi verdade. Mais tarde, é que quando saiu o sistema de licenciamento, etc. e tal, aí as coisas se amansaram e nós tivemos até um apoio muito grande do gerente de meio ambiente da Petrobras na época,